Reunião de cúpula da OTAN, da União Europeia, do G7. O G7 que são os 7 mais ricos, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Itália e Japão. Os 7 mais ricos. Tem esse grupo G7 que já foi G8 com a Rússia. A Rússia já participou em momentos de relações mais amistosas, né? E esses encontros ganharam uma repercussão muito maior, uma dimensão muito maior, em razão da guerra, e porque Joe Biden decidiu entrar no avião da presidência, e voar para a Europa. Primeira coisa a ser notada é que a OTAN, em tese, o braço militar daquilo que, tentando rememorar o vocabulário da Segunda Guerra e posteriormente da Guerra Fria, aquilo que o Joe Biden gosta de chamar ainda de mundo livre, que era uma expressão usada, claro, nos tempos da Guerra Fria, foi cunhada como a oposição dos países ocidentais à cortina de ferro e o bloco soviético, enfim. Mas a própria cortina de ferro, uma expressão cunhada pelo Churchill, numa referência exatamente ao bloco soviético. Mas essa OTAN decidiu não conceder credenciais para jornalistas ocidentais, inclusive dos Estados Unidos, que têm argumentado contra as posições da OTAN e as posições de Joe Biden. É claro que a lista dos censurados foi enviada pelos países. Obviamente, os Estados Unidos mandaram sua listinha, vetando a participação no encontro de jornalistas que são críticos aos argumentos e às posições que a OTAN, como um todo, e cada um dos seus integrantes em particular, tem adotado. Censura. Lamentável também que os que ganharam credenciamento nada fizeram. Não tiveram a hombridade, a decência de protestarem contra, não tiveram a hombridade e a decência. Não deveriam aceitar isso. Deveriam protestar veementemente. Escuta, por que que os nossos colegas ali não receberam credencial? Porque eles são oposição ao que os Estados Unidos estão dizendo, ao que a OTAN está dizendo? Não é que eles estejam defendendo posição oposta, não é? Porque são acusados disso. Nesse mar de mentiras e de manipulação, e lamentavelmente muita gente se presta a ser manipulado, muita gente aceita o festival de mentiras que tem sido atirado, esse festival, sobre a opinião pública. A opinião pública tem sido varrida por um festival de mentiras, de fantasias, e que encobrem intenções inconfessáveis, objetivos inconfessáveis, interesses inconfessáveis. Então, jornalistas que metem o pau no Putin, mas que ao mesmo tempo metem o pau no Biden, no Trudeau, no Scholz, no Boris Johnson, que gostou demais dessa crise, porque esqueceram que ele estava à beira de ser removido do cargo. Até o Partido Conservador, partido de Boris Johnson, já dava sinais de que iria tirá-lo
quando veio a crise. E ele mergulhou de cabeça na crise, porque sabia que era a sua salvação como primeiro-ministro. Jornalistas que têm criticado Putin, que têm dito que Putin cometeu um crime, além de vários outros da sua história como chefe de Estado da Rússia, em alguns momentos oficialmente chefe de governo, quando ele foi primeiro-ministro, mas ele era, claro, quem mandava e não o Medvedev. Mas esses jornalistas que criticam o Putin também criticam o Biden, também criticam a OTAN. Stoltenberg, agora reconduzido ao cargo. E aí? Não recebem credencial? Essa é a mentalidade que prevalece hoje na OTAN? O que Biden pateticamente chama de mundo livre? Pateticamente. Então, esse é o primeiro fato a ser notado, que parece uma coisa menor, não é. Isso significa que a mentalidade que prevalece hoje nos Estados Unidos, mentalidade oficial, que prevalece na Europa Ocidental, que prevalece, obviamente, no Canadá, e na OTAN, como braço armado de 30 estados, é a mentalidade censora, aquela que diz: as pessoas só devem ouvir o que queremos que elas ouçam. As pessoas só devem ler o que queremos que elas leem. Que elas leiam apenas o que queremos. Que elas leiam apenas os aplausos às nossas posições. Que elas ouçam apenas aquilo que queremos que elas ouçam. Qualquer voz dissidente deve ser tratada como traidora. Aliás, não é por acaso que tanto Putin quanto a mídia dos Estados Unidos, a imprensa dos Estados Unidos, estão usando a expressão quinta coluna, numa referência aos dissidentes. É bom lembrar, a expressão quinta coluna, ela nasceu na Guerra Civil Espanhola. 4 colunas militares marchavam para a tomada de Madrid. Colunas franquistas. Do generalíssimo Franco, marchavam para a tomada de Madrid. E um general disse: quando chegarmos a Madrid, teremos a ajuda da quinta coluna. O que era a quinta coluna? Aqueles que estavam em Madrid publicamente se opunham a Franco, mas na verdade apoiavam Franco. E assim que as colunas entrassem em Madrid, eles estavam prontos para apoiarem, inclusive militarmente, as 4 colunas que marchavam por Franco. Daí surgiu a expressão quinta coluna. Na Segunda Guerra Mundial, aqueles que traíam seu próprio povo apoiando a invasão nazista passaram a ser chamados de quinta coluna. Ou seja, aqueles que estavam em silêncio, mas quando as tropas nazistas entravam, na Holanda, na Bélgica, na França, eles se levantavam em apoio à invasão nazista. E daí consolidou-se essa ideia de quinta coluna, de usar essa expressão para os traidores, para aqueles que estão ali dissimulados, esperando o momento para traírem os seus. No caso da Segunda Guerra, não há dúvida de que era traição mesmo. No caso da Guerra Civil Espanhola, era posição política, porém dissimulada.
só se manifestava quando as colunas de Franco entravam. E na Segunda Guerra, aqueles que estavam na Holanda, na Bélgica, na França, e quando entravam as tropas nazistas, eles então manifestavam seu apoio, inclusive armado, à invasão nazista. Quinta coluna. Pois bem, tanto Putin quanto, isso chama a atenção, né? A imprensa dos Estados Unidos tem usado essa expressão para os dissidentes. Como um carimbo, uma marca, um rótulo. Então aqueles que se opõem à guerra dentro da Rússia são chamados por Putin de quinta coluna. E aqueles que se opõem à política de Biden, que obviamente se espalha por toda a OTAN, ele é quem põe mais dinheiro e armas. Os Estados Unidos, obviamente, são os principais financiadores da OTAN e os que têm, de longe, as mais importantes forças armadas da OTAN. Então, as decisões de Biden se espalham pela OTAN, pelos outros 29 que compõem a organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí é irônico, mas ao mesmo tempo trágico, que tanto Putin quanto o Washington Post, que tanto Putin quanto a CNN americana, que tanto Putin quanto a NBC, quanto o Atlantic, usam a mesma expressão. Chamam os dissidentes de quinta coluna. E esses jornalistas que não receberam credencial para a cobertura da reunião da OTAN estão sendo tratados, na verdade, como traidores, indesejados no ambiente da OTAN, não são dignos de entrarem no ambiente da OTAN. A OTAN que se apresenta como o braço armado do que pateticamente Joe Biden chama de mundo livre, com censura, negando credenciais para quem tem uma posição independente. Não basta que o Tracy, por exemplo, dê essa ripa no Putin. Se ele discorda da posição da OTAN, ou especificamente da posição de Joe Biden, ele é visto como traidor. E aí surgem as mentiras Tulsi Gabbard. Ao contrário desses políticos, ela foi para a guerra militar. Depois deixou a farda e entrou na política. É crítica da posição do governo Biden. Está sendo chamada de agente de Moscou. Ela, que arriscou a vida em ações militares dos Estados Unidos. Ela não fica no sofá, no ar-condicionado, bebendo uísque e vendo o noticiário sobre a guerra. Ela esteve em ações militares. E agora é tratada por ser dissidente, por ser independente, por não repetir o discurso oficial dos dois partidos, Partido Democrata e Partido Republicano, até porque ambos estão de olho na eleição de novembro, quando todas as cadeiras da Câmara dos Representantes estarão em disputa e parte do Senado. Os republicanos enxergam a possibilidade de retomarem a maioria. Os democratas estavam desesperados, porque as pesquisas mostravam que seria uma lavada republicana. A guerra mudou isso. As coisas se equilibraram. E como as pesquisas mostram que a maior parte da opinião pública dos Estados Unidos apoia
a política oficial em relação à guerra. Então, os dois partidos têm o mesmo discurso. E aqueles que eles são chamados de neocons, né, lá nos Estados Unidos, na verdade é gente ligada à indústria militar, indústria bélica, e que em certo momento da história era mais ligado ao Partido Republicano, mas voltou rapidamente para o Partido Democrata porque encontrou um ambiente muito mais favorável. Até porque, quando estão alinhados com os democratas, eles conseguem apoio do New York Times, do Washington Post, da CNN, da NBC. A eleição também pesa na posição dos dois partidos. E Biden? Em 2014, Joe Biden era vice-presidente. Em 2014, Joe Biden condicionou, conseguiu isso com Obama, obviamente, a liberação de $1 bilhão para a Ucrânia em troca da remoção do procurador-geral da Ucrânia, que estava investigando uma empresa para a qual trabalhava Hunter Biden, filho do agora presidente dos Estados Unidos. Os e-mails de Hunter Biden, que mostravam não apenas a sua ligação, mas a ligação de Joe Biden com o que aconteceu na Ucrânia em 2014, com o golpe de 14. E mostravam também interesses da família Biden na China. Esses e-mails foram tratados pela imprensa, que deixou de fazer jornalismo para fazer panfletagem, que perdeu qualquer compromisso com os fatos e que mente descaradamente, vergonhosamente, lançando o jornalismo dos Estados Unidos na pior crise de sua história, uma crise que parece insuperável, e que se alastrou pelas redações de boa parte do mundo ocidental, inclusive no Brasil. O descompromisso com os fatos e a ideia de usar o veículo de comunicação como panfleto ideológico, eles passaram a dizer que aquilo era armação do serviço russo de inteligência. E quando até o pessoal da CIA disse o seguinte: não temos evidência de que é coisa plantada pela Rússia, mas pode ser. Esse pode ser, nessa imprensa, virou é. Deixou de ser pode ser para ser é. Está confirmado. Isso veio da Rússia. E agora, anos depois, foi lançado um livro mostrando que os e-mails eram verdadeiros, de Hunter Biden. O livro provou. E agora, há cerca de 8 dias, 9 dias, quando o New York Times traz uma reportagem editorial dizendo era verdade, aquilo de fato era de Hunter Biden, os outros que mentiram, CNN, NBC, Washington Post, não falam nada. Não pedem desculpas. Apostam no esquecimento. Mentiram descaradamente. Porque achavam que aquela revelação em 20 seria perigosíssima para a candidatura de Joe Biden. Então jogaram para debaixo do tapete. 2 anos depois, o New York Times admite que era tudo verdade e os outros calados até agora. E, aliás,
seria interessante saber o que Biden pretende. Mas é só buscar a informação no lugar certo que você vai encontrar. Há uma urgência. Milhões de ucranianos saíram do país. No mínimo 3 milhões e 500. Mas há outros milhões de ucranianos no país, vagando pelo país. Uns encontram abrigo em casa de parente, outros vão para abrigos comunitários, inseguros, sujeitos a bombardeios a qualquer momento. Estamos desde o início dizendo: Putin não é herói, Zelensky não é herói, Biden não é herói. O único herói na história é o povo da Ucrânia. Crianças, mulheres, idosos, deficientes, com uma terrível dificuldade para que sejam retirados da Ucrânia ou das cidades mais perigosas. Esses são heróis, esses são vítimas. Por que isso não é tratado como urgência? Parar a guerra. Os mais interessados nesse tipo de assunto sabem que Argentina e Chile estiveram na bica de uma guerra, pelo canal de Beagle. Aí um sujeito saiu do Vaticano, Karol Wojtyła, o polonês, João Paulo II, estabeleceu-se como mediador e evitou a guerra entre Chile e Argentina. Aliás, é bom lembrar que na Guerra das Malvinas, Pinochet apoiou a Inglaterra. Apoiou a armada inglesa, com informações, com a possibilidade de que aviões pousassem em território chileno. Os Estados Unidos, que tem um compromisso, que é um compromisso americano, ou seja, América do Norte, América Central, América do Sul. Se um é atacado, os outros devem defendê-lo. Os Estados Unidos socorreram a Argentina? Não. Pelo contrário, forneceram informações para os militares britânicos. Informações preciosíssimas, com os satélites americanos. Apoiaram claramente a posição britânica. Pesou muito mais a aliança histórica do Atlântico Norte. Não é por causa da OTAN, não. Porque não foi um país da OTAN que foi atacado. Mas uma solidariedade, uma ligação histórica, cultural, política, geopolítica. Mas o Pinochet apoiou a Inglaterra. Porque 3 anos antes, Chile e Argentina quase foram à guerra. 2 ditaduras, hein? Quase foram à guerra. E João Paulo II apresentou-se para ser o mediador. E conseguiu. Teve autoridade moral, começo de seu papado, né? Mas conseguiu levar os 2 países a um acordo, que até hoje é motivo de discussão. Ainda há diferenças entre Argentina e Chile com relação a regiões da Patagônia. Agora, onde está o mediador? Não adianta Antônio Guterres gritar contra a guerra. Ele é secretário-geral da ONU. Uma coisa é a gente aqui no microfone gritar contra a guerra, dizer que ela precisa acabar. Ele é secretário-geral da ONU, ele tem de agir e tentar estabelecer uma mediação internacional. Porque sentam-se à mesa russos e ucranianos, diferenças inúmeras, algumas das quais hoje incontornáveis. É preciso o terceiro, o mediador,
o que não está lá para defender um lado ou outro, para que diga, vamos por aqui. Vocês concordam com o ponto A, vocês concordam com o B. Vamos encontrar um ponto de convergência. Um mediador com autoridade para isso. Quem acenou durante semanas para ser esse mediador? Macron, Erdogan e o Bennett. Naftali Bennett em Israel. Só. Israel, França e Turquia. Os Estados Unidos estão há um mês mais jogando lenha na fogueira. Porque há um interesse de remover Putin. Alguém pode dizer, pô, e daí? Bom, então que os Estados Unidos tomem a iniciativa militar de irem lá para a remoção de Putin. Mas apostar na continuidade da guerra e, portanto, do sofrimento dos ucranianos como arma geopolítica, a ideia de remover Putin é mais importante do que interromper o massacre de civis? Essa é a ideia? Porque não há um gesto, uma palavra de Biden na direção da conciliação. Pelo contrário, ele ataca qualquer possibilidade de. E, de certa forma, está empurrando o Zelensky para que não busque o acordo. Ele e Boris Johnson. Mas nem vai contar aqui o Trudeau, né? Trudeau é um ditadorzinho de meia tigela lá no Canadá. Mas que tem uma importância próxima do zero na política internacional. Macron e Scholz não, esses têm peso. Mas o chefe de governo alemão parece ainda assustado com o fato de estar na chefia de governo. Ele que sucedeu Angela Merkel. E o Macron telefonou, conversou, tem telefonado, às vezes passou uma hora conversando com o Putin por telefone, outra hora conversando com o Zelensky. Mas não vai conseguir impedir o rumo que os Estados Unidos e a OTAN deram aos acontecimentos. As sanções. Tem as sanções. Vão parar o Putin? Não. Claro que não. E nem levarão o povo russo a qualquer medida extrema. As sanções, não. A ação militar direta da OTAN é a possibilidade de um confronto direto Rússia e OTAN, e aí a coisa deixa de ser arma convencional. Mas Biden não explicou 14, não explicou o papel de Victoria Nuland, que no mês passado disse no Senado dos Estados Unidos que os Estados Unidos têm laboratórios químicos e biológicos na Ucrânia e que eles não poderiam cair nas mãos dos russos. Por quê? O que há neles? Antrás, coronavírus. O que há neles? Sim, há antrás. O exército já confirmou. Mas são pesquisas benéficas, comandadas pelo Departamento de Defesa. Ora. E as armas para o Azov, o batalhão nazista. Aliás, gente do Azov sendo entrevistado na CNN americana. E o Azov é um perigo para o Zelensky. O Zelensky é judeu. É um perigo. O Azov ter poderio militar, é um perigo para o povo ucraniano. É um perigo para o povo ucraniano.
E não é possível determinar que armas cheguem à Ucrânia, mas não ao Azov? Ora, então, o Biden não explicou as declarações de Nuland, não explicou os acontecimentos de 14, não explicou por que condicionou o envio de $1 bilhão à Ucrânia à remoção de um procurador-geral que investigava a empresa na qual trabalhava Hunter Biden. E joga lenha na fogueira. Temos de torcer para quê? Pelo Putin? Não. O Putin é o cara que dá aval e apoio a Kim Jong-un, a Maduro, e que atacou a Ucrânia. E que já matou um número, difícil de saber, o número de desafetos, de dissidentes, de opositores. É política de Estado. Assassinato como política de Estado. Apoiar o Biden, cheio de interesses escusos, inconversáveis. A OTAN, que descumpriu seus compromissos desde 97, tem descumprido seus compromissos e tem avançado em direção ao leste? Também não. Qual é a urgência? Apoio ao povo da Ucrânia, aos civis. E para isso é preciso parar a guerra, encontrar soluções diplomáticas. E quem tem poder para propor mediação, não faz. Pelo contrário, joga contra a mediação. Danilo. Lembrando que o comentário do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito, compartilhar e conferir esse e outros comentários. Rede Bandeirantes de Rádio.